Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas e Sociais aplicadas comigo, professor Bruno Ferreira. Vamos lá? Lembrando que a aula de hoje é uma aula voltada à terceira etapa do ensino médio do primeiro semestre do módulo 1 da unidade 3. E o tema da aula de hoje é Direito Trabalhista. E aí eu trouxe essa imagem, né, para tentar retratar justamente essa ideia, né, para que vocês possam, né, relembrar essa questão do direito trabalhista. Antigamente existia a crença de que o direito do trabalho devia ser realizado apenas pelos escravos ou pobres, né, que haviam sido destinados a isso, né? Já a nobreza não praticava, então não tinha isso, pelo simples motivo de que poderiam perder sua dignidade, né? Seguindo esse conceito, a escravidão foi considerada uma das primeiras formas de trabalho. Então, se a gente for organizar, se a gente for fazer uma análise, a escravidão foi sim a primeira forma, né, de trabalho, né? No sentido em que as pessoas elas eram obrigadas, não tinha, no período da escravidão, se a gente for ver a questão do contexto histórico, não tinha, essas pessoas elas não tinham direitos nenhum. Né? O escravo, ele era obrigado a trabalhar, justamente, né, ele tinha aquela ideia do pertencimento, de que essas pessoas eram donas desses escravos, era como se esses escravos fossem mercadorias, né? E esse era o olhar que tinha-se em relação aos escravos, né? Então, se a gente for ver todas as relações históricas, a gente consegue entender justamente isso. Vamos dar continuidade? A história das relações trabalhistas é ampla, né? E começou a partir, né, do momento em que os seres humanos sentiram, né, a necessidade de realizar tarefas, né? Muitas vezes para sobreviver, criando o quê? Ferramentas e usando a seu favor a sua força, né? Mas significa o quê? Que os trabalhos realizados na pré-história são os mesmos executados na atualidade. Não significa isso, né? Mas a história significa o seguinte, que começou justamente, né, no sentido de que os seres humanos, eles perceberam, né, a sociedade, a humanidade ao longo do tempo, eles perceberam a necessidade justamente do trabalho, né, de se organizar, né? O trabalho é justamente essa ação que a humanidade tem, né? Essa ação de propor algo, né? De organizar algo, de estabelecer algo. E eles perceberam, né, a necessidade do trabalho e a necessidade também de ter direitos para esse trabalho. Né? Então, ao longo dos anos, houve todo esse envolvimento da sociedade, principalmente em relação aos direitos trabalhistas. Vamos dar continuidade? Geralmente os escravos eram prisioneiros de guerra, né, naquele período, né, principalmente inimigos, e acabavam se tornando, foi o que eu falei, propriedade de outra pessoa, né? Então, são exemplos. E esses trabalhadores, esses escravos, né, eles não tinham liberdade, né? Então, assim, eles eram obrigados a trabalhar justamente, não tinham salários e tal, eram totalmente escravizados, né? E após os anos, né, durante a Idade Moderna, né, o que acontece? A exploração de outros continentes, né, com as grandes navegações, houve ainda mais a necessidade de utilizar a mão de obra escrava. Lembrando que os escravos, eles foram utilizados, inclusive, a mão de obra escrava foi utilizada, inclusive, no Brasil. Né? Esses trabalhadores, eles saíram, né, principalmente no período de colonização, em que os povos europeus colonizaram várias partes do mundo, eles acabavam, de certa forma, levando, né, essa ideia da escravidão, né, de levar pessoas a serem escravizadas com o objetivo de lucrar em prol da mão de obra dessas pessoas. E essas mesmas pessoas que eram escravizadas, esses escravos, eles não tinham direitos, não recebiam salários e eram eles eram pertencentes mesmo, né? Os donos desses escravos eram proprietários de uma certa forma mesmo desses escravos. Então tinha todo esse envolvimento. Vamos dar continuidade.
Direito trabalhista após a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, entre justamente o século XVIII e XIX, trouxe uma transformação nas condições de trabalho, né? As atividades eram executadas apenas pelo homem, né? Foram substituídas pelas máquinas, né? Que eram antes executadas pela humanidade, eram substituídas pelas máquinas e, como consequência, muitas pessoas ficaram desempregadas, né? Isso fez com que a qualidade de vida dos trabalhadores se tornasse ainda mais precária, tendo que trabalhar muitas vezes mais do que 14 horas diárias. A Revolução Industrial foi um marco para toda a sociedade. Por quê? A partir da Revolução Industrial, houve uma transformação na organização do trabalho, né, por meio das fábricas. Eram atribuídas funções para cada pessoa. Então, na fábrica, cada pessoa tinha sua própria função ali, né, na organização do sistema, né, organização fabril da fábrica, né? Então, cada um tinha sua função ali, que era pré-estabelecida. Naquele momento da Revolução Industrial, as pessoas chegavam a trabalhar 14 horas diárias. Então, era um serviço muito exaustivo, no sentido de que as pessoas elas eram substituídas justamente pelas máquinas. Então, foi um período em que a mão de obra ela mudou. E houve, então, uma vária exaustão das pessoas, né? As pessoas elas estavam extremamente cansadas, né? Pelo devido trabalho, pelo aumento de trabalho e pela função que elas estabeleciam na fábrica. E a partir de todo esse contexto, né, começa-se a ter uma ideia, né, da organização do trabalho. Vamos dar continuidade? As mulheres e crianças, por exemplo, eram discriminadas, né, e não recebiam remuneração justa. Além disso, ocorriam vários acidentes, né? As primeiras revoltas sociais foram frutos dessas condições precárias, dentre elas, né, a igualdade era um dos principais pontos defendidos, né? Surgiram também as primeiras leis trabalhistas. Então, olha só, vamos pensar comigo aqui. Não tinha condição de trabalho justa, era tempo de trabalho exaustivos, então se não tinham igualdade entre salários, né, entre as pessoas, e além de tudo, totalmente precarizado, né? Então se era uma forma de trabalho precarizada. Então a partir de todo esse contexto que surgem as primeiras leis trabalhistas, né? Por quê? A partir dessa revolta dos trabalhadores. Os trabalhadores se revoltaram com esse sistema, né, com essa organização, com esse modo, né, operante que tinha-se nas fábricas, e a partir disso surgem então ideias, né, surgem então movimentos de lutas contra justamente essas ações, né, contra justamente essa estruturação da sociedade da época, né? Então, a partir desse momento da Revolução Industrial, surgem então esses conflitos justamente relacionados à questão das leis trabalhistas. Vamos dar continuidade? Aí, a partir disso, nós temos algumas leis que surgiram, como, por exemplo, a Lei de Peel, né, que surgiu na Inglaterra em 1802, com o objetivo de proteger os trabalhadores, os aprendizes nos moinhos, né? Eles deveriam trabalhar no máximo 12 horas diárias, sempre após as 6 horas da manhã e antes das 21 horas. É um tipo de organização. Outro é o trabalho infantil, né? Na França, em 1813, houve a proibição do trabalho de menores nas minas. Já em 1839, houve a proibição também dos trabalhos de menores de 9 anos e a jornada de trabalho dos menores de 16 anos foi reduzida para 10 horas por dia. Então, são leis que justamente visam combater essa ideia que tinha-se naquele período da Revolução Industrial, né? Que obrigavam até crianças menos de 10 anos a trabalharem. Então, olha como que era a dimensão do trabalho naquele período. Então, essas leis, elas visavam justamente isso, combater essa visão capitalista, né, de obtenção do lucro, do modo de trabalho da sociedade. Então foram leis que visavam beneficiar, né, os trabalhadores. Vamos dar continuidade?
E outra lei que é a Iníqua de Revum, né, Novarum, né, que é justamente a que envolve a questão, né, dos trabalhadores, né? A igreja também contribuiu para a defesa dos trabalhadores, beleza? Então vamos lá, o que é direito trabalhista? Galera, é o seguinte, o direito trabalhista é uma das principais áreas do direito que trata das relações de trabalho. Quando se fala de direito trabalhista, nós estamos falando basicamente de quê? Nós estamos falando de um direito voltado ao trabalhador, né? Então, direitos trabalhistas é justamente o direito do trabalhador. É uma das áreas do direito, né, que visa a obter o quê? O direito do trabalhador que está ali, né, na ação de trabalhar, naquela ação envolvida, né, em uma determinada prática, uma determinada função. Vamos dar continuidade. E a partir desse direito, nós temos, então, dois conceitos, o de empregado e de um empregador. O empregado é uma pessoa física que realiza determinados serviços em ambiente específico e deve cumprir as tarefas dadas pelo empregador, né? E o empregador, ele é a pessoa jurídica que justamente faz parte de um grupo de empresas ou não, mas que contrata o empregado. Então, temos o empregado e o empregador. O empregado é aquele que é contratado pelo empregador. O empregador é justamente aquele que lidera o empregado, né? Que estabelece funções para ele, que contrata ele para fazer certo tipo de função, certos tipos de ações, beleza? Vamos dar continuidade. O contrato de trabalho é justamente o quê? A ferramenta que comprova a relação de trabalho existente entre os dois. Esse contrato de trabalho, por exemplo, no Brasil, ele está justamente chamado dentro das leis do trabalho, né? Que é a CLT, né? Vamos falar agora sobre alguns princípios do direito trabalhista, né? Qual que é alguns princípios? Vamos lá. O que orienta é o seguinte, né? Envolve, né, o princípio protetor, né, que garante a proteção, que é a parte mais fraca da relação de trabalho. Então, um desses princípios é isso, né? A proteção do trabalhador, né, no sentido das funções que ele exerce, né, a questão de protegê-lo, né, protegê-lo em prol das leis trabalhistas que existem, né? Vamos dar continuidade. Uma outra questão do direito trabalhista no Brasil, vamos falar lá. Então, desde o período dos portugueses, né, em 1500, os povos indígenas, eles foram, de uma certa forma, escravizados. E aí, depois, nós tivemos a questão da Lei Áurea, que envolve a questão dos povos africanos, né? Então, as primeiras leis dos trabalhistas surgiram no fim do século XIX, né? Mas se fortaleceu justamente com a proclamação da República de 1889, né? Justamente com o período, né, da Constituição. Vamos falar sobre a consolidação das leis do trabalho, conhecida como CLT. Surgiu em 1943, com o objetivo de quê? De regulamentar as leis referentes ao direito trabalhista. A CLT é um conjunto de leis, conjunto de ordens que tem a ideia de estabelecer normas trabalhistas, né? Normas que devem se cumprir, né, no trabalho, né? Justamente enquanto instituição, né? Enquanto organização trabalhista. Vamos dar continuidade? Vamos falar agora sobre as Constituições brasileiras e o direito trabalhista, beleza? No Brasil, a primeira Constituição a se tratar de direito trabalhista foi de 1934, né? E, posteriormente, teve a de 1988, que é a última Constituição. Que, a partir dessa última Constituição de 1988, nós temos várias leis, né, que asseguram o direito do trabalhador, né? Então, aqui no Brasil, existem leis que dão essa segurança para o trabalhador, que, no caso, protegem, né? Dão instabilidade no sentido de que ele possa trabalhar, mas que há uma certa proteção com esse trabalho, com uma certa proteção com essa organização do trabalho. E é isso, nossos alunos e nossas alunas do EJA, mais uma aula, né, de Ciências Humanas Sociais Aplicadas e até a nossa próxima aula comigo, professor Bruno Ferreira. Obrigado!